1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Olha só o que está escrito aqui. As dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aqui, nesta passagem, neste livro, fica caracterizado, literalmente, que Deus, Ele não existe dois deuses, não existe mais de um Espírito Santo, né? Aqui fica caracterizado que quem é batizado ou nascido de fato de verdade, de novo, que tem o verdadeiro Espírito de Deus, certamente ele vai falar em unidade de espírito. O direcionamento é o mesmo, o discernimento é o mesmo para quem tem um só espírito, uma só fé. Então, unidos num só pensamento, unidos num só Deus, unidos num só Senhor, então não vai haver dissensões. Não significa dizer que problemas, eles vão deixar de existir. Isso não vai acontecer. Problemas todos nós vamos ter. Mas o que caracteriza um só Espírito, uma só voz, um só Senhor, significa dizer que nós que temos o direcionamento de fato, né? Nós temos o direcionamento de fato, nós não vamos falar uma língua diferente. O bispo A falou tal coisa, o bispo B falou tal coisa, o bispo C falou tal coisa. Os assuntos, eles podem estar relacionados a diferentes situações, mas o espírito é só um. O que, na verdade, acontece as dissensões é que quando não há o discernimento espiritual, quando não há o novo nascimento, sabe o que acontece? Acontece que a pessoa, ela faz do jeito dela, a pessoa ela faz do jeito que ela acha que deve fazer, então ela faz uma leitura de qualquer maneira. Então a Bíblia para ela serve como qualquer coisa, menos como o direcionamento para um novo avivamento, para uma nova vida, para uma nova atitude. Então, as dissensões, elas só existem quando as pessoas elas utilizam o título e esquecem de utilizar aí a obediência à palavra. Então, você só vai ter resultado, meu amigo. Você só vai saber, minha amiga, se o que está escrito, de fato, quando nós colocamos, quando nós apresentamos, quando nós anunciamos a palavra, se de fato é de Deus, quando você percebe, dentro de você, há uma confirmação que aquela palavra, ela é oriunda do mesmo Espírito, ela é oriunda da mesma fonte. Então é a partir daí que você sabe que aquela pessoa está falando, o que aquela pessoa está falando, ela é orientada pelo mesmo Deus que você vai buscar, pelo mesmo Deus que você tem como Senhor.
Quando é que você sabe que aquela palavra que você está ouvindo agora não vem da vontade do homem? Quando o Espírito, a palavra ela tem poder. Então, quando o Espírito não confirma com o seu Espírito, há uma confirmação. Mas essa confirmação só há essa confirmação quando você tem discernimento, quando você tem o mesmo Espírito. Isso não significa dizer que você, para ter o mesmo Espírito, você tem que ser um oficial de uma determinada denominação religiosa ou evangélica, seja lá o que for. Deus usa aquele que ele vê que o coração dele é voltado para ele. Então, mas agora você virou um pastor, porque quem fala da palavra de Deus é um pastor. Olha, os títulos vão sempre existir. Quando você usa a palavra de Deus e anuncia, é porque você só obedece. Você não tem que ser, propriamente dito, um intitulado de uma denominação. Né? Mas para você entender isso, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o Espírito Santo, que vai fazer com que você venha discernir. Então, quando você começa a discernir, você deixa de ser o quê? Religioso. Então, quando você deixa de ser religioso, você deixa de ser tradicional. E quando você deixa de ser tradicional, você passa a viver em comunhão com Deus. Então a partir de você vai ter novas ideias, você vai ter uma nova visão, você vai perceber o que é que vai acontecer com você. Mas a mudança, ela não vem de fora para dentro. Ela não vem de fora para dentro. Ela começa dentro de cada um de nós. Mas só começa dentro de cada um de nós quando nós assim permitimos. Quando deixamos nosso orgulho de lado, quando deixamos de lado os nossos achismos, deixamos de lado os dogmas religiosos, deixamos de lado tudo aquilo que só atrapalhou a nossa vida até enquanto nós estávamos usando aquilo. Porque enquanto nós usarmos aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que sorrateiramente aparece somente com cara de resolução do problema, aí na verdade você fica somente com a sensação de bem-estar, porque sensação de bem-estar significa dizer perigo eminente. Sensação de bem-estar significa dizer cuidado. Sensação de bem-estar significa dizer alerta, fique atento, porque uma sensação de bem-estar é um perigo eminente. Porque quando você tem paz, a paz, ela vem do autor e o consumador da vida. A paz você não encontra em nenhum outro lugar, a não ser quando você faz uma aliança com Deus. Então as dissensões, elas só ocorrem com as pessoas que querem ser sempre umas melhores que as outras dentro do mesmo da mesma linha de ação, que é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E não ser religioso, não ser uma religiosa. Pregar o evangelho, a palavra de Deus. É só isso que a pessoa tem que fazer. Mas para isso acontecer, para que não haja dissensão, essa orientação que aconteceu aqui em Corinto, hoje em dia, o que é que você acha? Acontece ou não acontece? Você tem visto aí nas redes sociais, nas televisões e tal, nos meios de comunicação que nós temos aí. Enfim, eu não vim falar de A, de B e de C. Não me interessa. Não me interessa, muito pelo contrário. Eu vim falar o que está escrito. Então é o seguinte, o que está escrito? Para que não haja dissensão nas igrejas, nós temos que ter um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só direcionamento e vamos em frente, porque Deus é com aquele que é obediente à sua palavra e não tutubia. Vá em frente, independente de qualquer situação, de qualquer circunstância. Tá bom? Com isso eu espero estar ajudando você de alguma forma.
Tá certo? Graças a Deus.